Fala pessoal, tudo certo? Nessa aula a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a origem do solo, né? Como que é o processo de origem e formação e por que que isso é importante. Bom, para a gente entender todas as outras propriedades, o comportamento mecânico, né, o comportamento que o solo vai ter em termos de engenharia, a gente precisa entender como que ele foi formado, aquilo que constitui o próprio solo. Sendo assim, a gente vai conseguir entender quais são esses processos que levam a que determinados materiais sejam mais compressíveis, sejam mais resistentes, sejam mais permeáveis, e o que pode afetar o comportamento de solo, que muda de local para local. Né? E isso é bem importante quando a gente pensa em termos práticos aí da engenharia, porque a gente precisa entender, né, como que o nosso terreno, aquele local que a gente está estudando, se comporta. Vamos lá então? Bora lá. E qual que é o grande desafio que a gente tem? É entender justamente que o solo se comporta de maneira diferente, né? Cada tipo de solo vai ter as suas características. Cada terreno ele é único, né? E ele é único em mudando, né, de comportamento na sua posição espacial, ou seja, cada ponto aí do terreno espacialmente vai ter um comportamento diferente, porque vai ter ali, né, uma propriedade diferente dos materiais. E ao longo da profundidade, a gente também vai ter perfis de solos diferentes. Claro que a gente acaba aproximando alguns comportamentos, né, que vão ser semelhantes, próximos, a gente faz ali uma aproximação quando a gente vai fazer o projeto, mas a princípio, cada ponto ali, cada região que a gente explora do terreno, ela é diferente, porque ela vai mudar, né, a mineralogia, vai mudar a quantidade de grãos, pode mudar a sua compactação, né, quando a gente pensa ali nos nossos terrenos naturais. E conhecer então como se comporta o solo e as suas propriedades é fundamental para qualquer projeto aí que a gente vá fazer e para entender também ao nosso redor. Bom, voltando um pouquinho, né, muitos anos atrás, a gente tem a própria formação da Terra, né? Então, o solo ele nada mais é do que uma consequência desse processo, né, de formação do nosso planeta. Por quê? Bom, a Terra, ela é formada aí por várias camadas, várias estruturas, né? A gente sabe lá que tem o núcleo interno, o núcleo externo, o manto, a crosta, e a gente vai analisar mais o que está acontecendo ali na crosta. Mas o que acontece na crosta também é um pouco aí do reflexo daquilo que acontece lá no núcleo e no manto, né? Então, por exemplo, as rochas que nós temos, né, as rochas ígneas, magmáticas, elas são originárias aí da solidificação do magma, né? E o magma que está presente no interior do nosso planeta. Bom, dentro então do nosso planeta, a gente tem uma série de elementos químicos, né, que estão presentes aí, por exemplo, na lava, né, uma série aí de compostos. Né, e esses elementos químicos eles vão fazendo as suas ligações químicas, formando aí as suas substâncias químicas e dando origem ao que a gente vai chamar logo mais dos minerais. E esse processo que a gente tem de evolução aí, né, de transformação do nosso planeta, ele já data de muito tempo, né, muitos aí milhões de anos, e a gente tem em constante renovação aí do nosso planeta, porque sempre a gente tem solidificação de novas rochas, a gente tem intemperismo mudando o relevo, né? Então são processos muito dinâmicos. Tanto é que aqui a gente tem uma imagem, né, que ilustra o encontro ali da placa, né, da crosta continental com a crosta oceânica. Né? Essa é uma região, por exemplo, de encontro de placas tectônicas, né? Uma região ali de limites convergentes. E nesses limites convergentes, a gente tem, né, uma movimentação, uma característica geológica aí bem especial, que são zonas de comportamento muito ativo, desde a sua mudança do relevo, quanto também com regiões aí que podem ter presença de vulcanismo, né? A gente tem ali regiões de subducção, né, que são regiões onde a pressão aí está ativa, as temperaturas, né, presença de fluidos. Então a gente tem grandes transformações geológicas e morfológicas ali do relevo nesses locais. É um exemplo aí da onde os nossos processos geológicos continuam acontecendo. Bom, e como eu comentei agora há pouco, né, no interior do nosso planeta, né, todo o nosso planeta é formado aí por várias substâncias químicas, né? E uma maneira especial que a gente tem são aquelas que
são constituintes ali do próprio magma, né? Quando o magma ele começa a se resfriar, algumas substâncias elas vão aí fazendo suas ligações químicas, alguns elementos fazendo suas ligações químicas, né, transformando em substâncias e dando origem aos minerais. O que são os minerais? São sólidos cristalinos resultantes aí desse resfriamento, principalmente do magma, né? Eles possuem composição química definida, né? Eles são fundamentalmente aí originários de uma estabilização química de um ou mais elementos diferentes, né? São em geral aí sólidos inorgânicos. Bom, uma rocha, ela é formada por um conjunto de muitos minerais. Então aqui, por exemplo, uma rocha famosa que a gente tem é o granito, que muitos aí devem ter inclusive na sua casa. O granito ele é formado por vários minerais. Dentre eles, a gente pode destacar três mais principais, que são o grupo aí dos quartzos, né, o grupo dos feldspatos e o grupo das micas, como as biotitas são um exemplo. Existem aí muitos tipos diferentes de minerais, né, mais de 4.000 tipos de minerais diferentes, né, e todos eles vão fundamentar e constituir as rochas. Bom, então toda rocha é formada pela reunião de minerais. Então essa é a constituição de uma rocha. E por sua vez os minerais são formados aí pelos processos de solidificação, né, de cristalinização, né, dos compostos químicos. E aí a gente tem basicamente três grandes grupos, né, das rochas, que são definidos aí por conta da sua origem, né? Então a gente tem o grupo das rochas que são ígneas, que são aquelas basicamente que a origem está relacionada ao resfriamento do próprio magma, né? Nesse grupo aí a gente tem granito, a gente tem o gabbro, basalto, diabásio, né? Esse grupo aí das rochas ígneas. O outro grande grupo de rochas são o grupo das rochas metamórficas, que são rochas que sofreram, né, uma variação física e química da sua estrutura, principalmente por conta aí de agentes de temperatura e pressão, né? Então tem uma rocha pré-existente ali de qualquer um dos grupos e por conta da sua condição, né, de estar localizado numa região que tem muita pressão, muita temperatura, como aquele exemplo que eu mostrei, né, do encontro de placas, pode acontecer o metamorfismo, que é a mudança, né, na estrutura dos minerais. Então, uma rocha metamórfica é aquela que é resultante desses processos de metamorfismo, de mudança na estrutura desses minerais. Assim, um mineral ele pode se transformar em outro, né? Um exemplo que a gente tem dessas rochas metamórficas são as gnáisses, né? A gente também tem os quartzitos, são rochas metamórficas. Né? A gente tem o mármore, que são rochas metamórficas, né? Desse grande grupo aí. E o terceiro grande grupo são as rochas sedimentares. Bom, as rochas sedimentares são aquelas formadas pelos processos de, principalmente, litificação aí das partículas. O que seria isso? Bom, as rochas, principalmente ali na crosta, né? As rochas que estão ali na crosta, elas estão expostas a agentes de intemperismo, que a gente vai falar logo mais, que é o foco aí da nossa aula de hoje, né? Esses agentes de intemperismo são sol, chuva, né? Esses impactos que tem, que ao longo do tempo vão desgastando as rochas, né? Eles vão fazendo ali processos de intemperismo, erosão, né? Ali nas rochas, fazendo com que elas vão soltando, né? As partículas, quebrando em fragmentos menores, né? Desplacando, né? Soltando ali partículas e que a gente chama de sedimentos, né? Esses sedimentos eles podem ser transportados para outros locais, né? E ao longo do tempo, essa deposição natural que existe de sedimentos faz com que exista ali uma grande pressão e além dessa grande pressão, né? Por conta aí desse peso de coluna de solo, a gente também pode ter, né, o processo de cimentação, por conta de íons também que são liberados aí nesses processos de intemperismo. Bom, então essa grande compactação, né, por conta desse peso e essa cimentação que pode acontecer, dá origem então a uma rocha, que é uma rocha do grupo sedimentar. Né? Então ali a gente tem grandes rochas conhecidas desse grupo, né? Os arenitos, siltitos, argilitos, conglomerados. Né? A gente tem principalmente ali, né, as areias vão dar origem aos arenitos, os siltes, os siltitos, as argilas, os argilitos, né? E por aí vai.
A gente tem, então, rochas, né, formadas por conta desse processo de deposição. Entender que existem diferentes tipos de rocha é importante para a gente entender que existem diferentes processos, né, atuando ali na nossa crosta terrestre, que é o local onde a gente faz as nossas atividades, né, faz a nossa interferência, as nossas obras. Bom, e além disso, é importante também para a gente entender, sobretudo, né, quando a gente pensa do ponto de vista do solo, que o que está hoje no solo é resultado do que já teve ali desses grupos de rocha, né? Isso a gente chama de ciclo das rochas. Por quê? A gente tem sempre uma renovação dessas rochas, né? A gente tem uma rocha que pode se transformando em outra, né? Então, isso é o que a gente chama aí desse grande ciclo das rochas. Em todo esse ciclo, a gente vai dar enfoque para a parte do intemperismo, também conhecido como meteorização, né, que é justamente o efeito das intempéries sobre esses grupos de rocha que vão originar as partículas. E o solo nada mais é do que o resultado desse intemperismo das rochas, né, o resultado dessas partículas que foram se desagregando, né, se transformando aí quimicamente das rochas. Então, se a gente pensar no que a gente já viu até agora, a gente tem que as substâncias químicas ali presentes no magma, elas vão dar origem aos minerais, os minerais dão origem às rochas, o processo de intemperismo dá origem ao solo, né? Então, o que vai ter no solo? Aquilo que tinha na rocha, né? O que tinha na rocha? Os minerais, né? Então, o solo ele é formado aí por conta desses minerais, né? Então, quando a gente analisa aqui, né, o intemperismo como um todo, que é esse processo que a gente está estudando, né, o intemperismo ele é formado basicamente por três grandes agentes: os agentes físicos, os agentes biológicos e os agentes químicos. Bom, os agentes físicos eles estão relacionados com os mecanismos que vão desintegrar fisicamente, né? Eles vão provocar uma quebra da estrutura ali da rocha em partículas cada vez menores. Que agentes são esses? Variação de temperatura, né, que a gente tem por conta aí de regiões de aquecimento, de esfriamento, do próprio Sol mesmo, né? Regiões que também têm presença aí de congelamento, né, nos climas aí mais frios, por conta de impacto direto, seja de água, impacto aí de vento, né? A gente tem o desgaste que vai sofrendo, né, por conta desse impacto, e isso vai dando origem a fragmentos cada vez menores. Por outro lado, a gente tem o intemperismo químico, que é aquele que acontece por conta de alterações químicas, de reações químicas, que vai tendo da rocha, dos minerais da rocha, com o meio que se encontra. Então, principalmente por conta da presença de água, né? Então ali a gente vai ter reações de oxidação, de hidratação, de hidrólise, né? De carbonatação, né? Tudo isso relacionado então à parte mais química. O que o intemperismo químico tem como resultado? Principalmente a alteração química dos minerais e também soluções e liberação de íons, né? Íons ali de cálcio, magnésio, ferro, né? Argilas, enfim. A gente vai tendo ali íons liberados. E a gente também tem um grupo do intemperismo biológico, relacionado à ação física e química, como pressão de raízes e também presença de micro-organismos, né? Na própria estrutura ali dos micro-organismos, nas reações, né, de respiração, né, energéticas aí dos micro-organismos, eles podem liberar substâncias e reagir também com os minerais. Então a gente tem esses grandes grupos aí do físico, químico e biológico, né, que vão liberar então, né, vão resultar sedimentos, solos e os íons, né? Os solos são formados pelos sedimentos. Então aqui de maneira geral, ilustrando ali, né, a ação do intemperismo nas rochas. Ao longo do processo de intemperismo, vão ser resultantes ali alguns materiais, né, algumas partículas. E dependendo do tamanho da partícula, a gente classifica ela em pedregulho, areia, silt e argila. E além das partículas, também são liberados em geral aí os íons que podem estar presentes. Esses íons vão ser responsáveis depois por aqueles processos de cimentação, né, como eu comentei há pouco.
E o que influencia nesse intemperismo? Muitas coisas, né? O que vai influenciar no solo resultante do intemperismo? Primeiro, o tipo de rocha, né? Então, qual que era a rocha, quais os minerais que estavam nessa rocha, né? Que vão resultar aí em tamanhos, né, de solo diferente, íons diferentes, porque tem minerais que têm dureza maior, são mais difíceis de quebrar no processo, tem minerais que têm dureza menor, que são mais fáceis aí de quebrar nesse processo. Então a gente vai ter solos que conseguem chegar até a fração de argila, por exemplo, né, que são grãos muito pequenos. O clima também vai afetar drasticamente. Como que o clima afeta drasticamente? Bom, a presença de chuva, né? A presença de calor, estiagem, né? Então, se é uma região ali que chove muito, a gente tem uma origem, né, de solo diferente de uma região mais árida, né? A gente vai ter origens ali diferentes. O relevo também influencia. Por quê? Regiões de planície são aquelas regiões mais planas. Elas permitem, em geral, acúmulo de água, né, ali. Então a água fica mais tempo presente naquele local. Já regiões ali com relevo mais montanhoso, a gente tem um escoamento maior de água, né? Então a gente não tem a presença tão tão demorada assim, né, quando chove, por exemplo, da água. Isso tudo também vai influenciar na dinâmica, né, do lençol freático e tudo mais. O agente de intemperismo também influencia, se o agente é o vento, se é o sol, né, se é a água da chuva, se é a água do rio, né, qual que é esse agente, se é um micro-organismo, e o tempo do processo, porque esse intemperismo é um processo aí que demora tempo, né? Quanto mais tempo a gente analisa, maior o resultado aí do intemperismo, maior a presença aí do agente, né, ao longo desse tempo, e maior o resultado aí desse intemperismo nos solos. Bom, o solo então é classificado pela BNT, né, como um material proveniente da decomposição das rochas pela ação dos agentes físicos, químicos, podendo ou não conter matéria orgânica, né? Então o solo, o que está presente lá no solo? Além dos próprios grãos que a gente tem ali, resultante aí do sedimento, né, do intemperismo, a gente tem a presença dos íons por conta aí dos processos, né, que a gente tem aí do intemperismo químico. A gente também tem a presença de ar e a presença de água, e também presença de matéria orgânica, sobretudo naqueles solos mais superficiais, né? A gente tem a presença ali das raízes, né, de resíduos aí das plantas, né, da matéria orgânica. Em geral, solos que têm muita matéria orgânica, eles costumam ser muito mais escuros, né? Do ponto de vista da agricultura, são solos muito bons, né? Do ponto de vista de engenharia, quando a gente pensa em resistência, né, em camadas, são solos que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque em geral são solos pouco resistentes e muito deformáveis, esses solos orgânicos. Aqui a gente tem um exemplo, né, de como que o próprio clima vai influenciar no solo resultante, né? Uma mesma rocha de basalto, num clima úmido, né, se torna um solo ali que a gente chama de latossolo, né, e num clima seco, um vertissolo. Visualmente a gente já consegue imaginar que são solos de comportamentos diferentes. Né, aqui a gente tem um exemplo de ação do tempo, né? Então, primeiro a gente começa ali com uma rocha mãe, que a gente chama, né, em geral ali no perfil, que é aquela rocha que vai começar a gerar os sedimentos, e ao longo do processo do intemperismo a gente vai tendo ali a fragmentação, né, a alteração ali das partículas, né, a alteração química ali da rocha também, dos minerais também. E aqui o exemplo de como que o relevo influencia, né, em regiões ali de vales, de topos, em áreas planas, né? A gente tem uma dinâmica de água diferente. Bom, de acordo com a origem do solo, a gente pode ter uma classificação genética que a gente chama diferente, né? Então, de acordo com a origem dele, a gente tem uma classificação diferente desse material, né? Basicamente, o solo ele pode ter 3 grandes grupos genéticos, né, de acordo com sua gênese. Ele pode ser um solo que a gente chama de residual, transportado, orgânico. Solo orgânico é aquele que apresenta uma grande quantidade de matéria orgânica na sua composição, né? São solos aí turfosos, né, resultantes aí dessa matéria orgânica. Bom, como o processo de formação do solo, né, ele tem como premissa ali a própria geração de sedimentos,
Esses sedimentos, eles podem ficar no mesmo local ou eles podem ser transportados, né, por conta de vento, de água, de chuva, de rios, né? Quando a velocidade de geração de sedimentos, né, o tanto ali que está gerando, é menor do que a velocidade de remoção, porque sempre um pouco de sedimento vai ser removido. Mas quando a gente tem muito sedimento que fica no mesmo local, a gente chama aquela região de solo residual. Né? O que é um solo residual? É aquele que a maioria dos sedimentos, né, boa parte, está próxima da rocha-mãe, né? Então eles continuam ali bem pertinhos. A gente tem ali, né, algumas outras subclassificações, mas de maneira geral são todos solos residuais. Num perfil do terreno de solo residual, é um perfil ali que em geral ele é mais bem comportado, né? Porque a gente sabe que conforme a gente aprofunda no terreno, a gente caminha mais próximo da rocha-mãe. Né? Então a gente tem uma regiãozinha ali, geralmente madura, né, com material orgânico, uma região mais jovem, a gente vai aumentando a granulometria geralmente conforme a gente vai avançando na profundidade, consequentemente em geral aumenta a resistência, né, de maneira bem geral assim, né, até que a gente se aproxima ali da rocha mãe, que é uma região de rocha alterada, né, que está toda fraturada, até chegar na rocha mais rocha sã, né, um pouco mais maciça. Esse é um perfil típico, né, porque ele basicamente ilustra a própria história do intemperismo, né, por isso que é um solo residual. Agora, quando o solo ele é removido, né, essa velocidade de remoção muito grande, ele é removido daquele local para outros, a gente diz agora que esse solo ele é transportado. Né, ele pode ser removido por água, por ventos, né, por gravidade. Dependendo do mecanismo, né, da via de transporte dele, a gente vai ter nomes específicos, né? Quando a via é o rio, a gente chama ali de solo aluvião, né? Quando é via gravitacional, ele pode ser um coluvião ou um talos, né? Quando a via é do mar, a gente tem solos sedimentares marinhos. Quando a via, é o ar, a gente tem solos eólicos. Né? Então, perfil de solo transportado geralmente é um perfil que varia bastante os materiais, né? Então aqui a gente tem sedimento de um jeito, geralmente outras camadinhas ali que vão variando, porque são regiões que vão recebendo grãos, né? Vão recebendo sedimentos de lugares diferentes. Então, geralmente, perfis de solo transportado têm características diferentes. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui, então, a gente conheceu de maneira geral, né? Desde a nossa ali formação da Terra até chegar então na formação dos solos e entender quais fatores afetam, né, para que o solo tenha esse comportamento diferente de acordo aí com sua origem. Né? Continue aí nos próximos vídeos para a gente entender um pouquinho mais agora sobre quais são as partículas que constituem esse solo, né, e como que esse solo vai apresentar comportamentos diferentes. Então, bons estudos, nos encontramos aí no próximo vídeo. Até mais.